Ela representa após o segundo e é uma metade quando o 60º ano tiver passado pelo limiar do sexto milênio. Então, pelo limiar do sexto milênio, o Deus do céu visitará a filha de Jacó com uma lembrança preliminar, Pequidá. Então, os outros 6 anos e meio se passarão e haverá uma lembrança completa para ela. Depois, mais 6 anos, perfazendo um total de 72 anos e meio. No ano 66, o Messias aparecerá no país da Galileia, uma estrela do leste engolirá as 7 estrelas do norte, e uma chama de fogo negro queimará do céu por 60 anos. Dias, e haverá guerra para o norte, em que 2 reis perecerão. Então todas as nações se unirão contra as filhas de Jacó para expulsá-las do mundo. Desse tempo está escrito: e é um tempo de angústia para Jacó, mas dele será salvo. Jeremias 27. Então, todos aqueles que se dizem judeus, se preparem. Converta, mas se prepare e vai comer o mesmo cálice junto com os judeus, tá bom? Nesse momento, todas as almas em Guf estará desgastada e precisarão ser recriadas. Ou seja, as almas estão no Guf, elas vão ser já tão desgastadas, já não aguentam mais e precisarão ser recriadas, como mnemônica disso. Pode-se usar o versículo: todas as almas da casa de Jacó que vieram para o Egito, todas as almas eram 66. Isso está em Gênesis 40, 26. 73º ano, todos os reis do mundo se reunirão na grande cidade de Roma, e o santo lançará sobre ele fogo, granizos e pedras meteóricas, até que todos sejam destruídos, exceto aqueles que ainda não chegaram lá. Estes começarão novamente a fazer outras guerras. A partir desse momento, o Messias, que é o Zorra, a gente já falou sobre isso, começará a se declarar, e muitas nações e muitos exércitos se reunirão em torno dele dos cantos mais extremos da terra. E todos os filhos de Israel se reunirão em seus vários lugares até que a era se complete. É bastante importante que vocês entendam essa questão de era, né? Até que a era se complete. Tudo depende, então, das eras, não é verdade? Então, tudo depende das eras, não é? As coisas não são como as pessoas pensam que não. Tudo depende dos astros, apesar dos astros serem as mãos e os instrumentos de Hashem. Então, o Vab se juntará ao Rei. Então, eles trarão todos os seus irmãos de todas as nações para uma oferta ao Senhor. Isso está lá em Isaías 46, 20. Ao mesmo tempo, os filhos de Ismael levantarão todos os povos do mundo para ir à guerra contra Jerusalém, como está escrito: pois reunirei todas as nações contra Jerusalém para a batalha. Isso é Zacarias 14, 2. Também levantam seus reis da terra, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso está no Salmo 2, 2. E ainda aquele que está no céu se riu, o Senhor zomba deles. Isso é Salmo 2, 4. Então o Vav menor, agora o Vav menor vai se levantar para se unir ao rei, renovar as almas que envelheceram, com que para renovar o mundo, como está escrito, que a glória do Senhor dure para sempre e que o Senhor se regozije em sua obra. Salmos 104, 31. A primeira parte desse versículo significa que a glória de Deus ligará o mundo. E a última parte, que ele fará com que as almas desçam ao mundo e se tornem novos seres, para se unirem ao mundo em unidade. Felizes são aqueles que estarão vivos no final do sexto milênio para entrar no sábado. Pois bem, esse é o dia reservado pelo santo para nele realizar a união das almas
e escolher novas almas, e acontecerá, perdão, que quem for, né, quem deixou em Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos. Sim, todos aqueles que estiverem registrados para a vida em Jerusalém. E acontecerá, depois dessas coisas, que Deus provou Abraão e disse: Abraão, e ele disse: aqui estou. Rabi Judá fez uma palestra sobre o versículo: Tu és meu rei, ó Deus. A locução disse significa a união completa de todos os graus. Ordem a salvação de Jacó, ou seja, os emissários que executam os mandatos de Deus no mundo para que estejam do lado da misericórdia e não do lado da justiça. Tá vendo? As pessoas que gostam de ficar acusando as pessoas, fazendo justiça, falando que guarda Shabat, etc. Então a gente tem que estar do lado da misericórdia e não do lado da justiça severa. Aqueles que pertencem ao lado da misericórdia nunca executam uma missão punitiva no mundo. Pode se perguntar como se lhe reconcilia com o caso do anjo que apareceu a Balaão. O anjo que apareceu a Balaão, depois eu vou mostrar para vocês, é o próprio Satã. É que somos ensinados, né, foi o primeiro mensageiro de misericórdia, depois transformado em uma severidade. A gente vai entender isso aqui nesse texto também. Quer dizer, o próprio Satã foi um anjo de misericórdia e de severidade, o que a gente chama de ajuda contra, dentro da Cabalá. E o Satã, ele tem o papel dele, é muito importante. Sem ele, nós não seríamos consertados e não poderíamos viveríamos escravo da luz. Na verdade, o caráter de sua missão não mudou, pois ele é totalmente um mensageiro de misericórdia para Israel, para protegê-lo e interceder em seu favor. Mas isso significa punição para Balaão, pois este é o caminho do santo. Quando ele confere bondade a um, a mesma bondade pode ser um castigo para outro. Da mesma forma, a que o mesmo mensageiro que foi misericordioso para Israel tornou-se uma punição para Balaão. Por isso, Davi orou: ordene a salvação de Jacó, que é como dizer, quando os mensageiros forem enviados ao mundo, ordene que esteja do lado da misericórdia. Rabiaba disse: a palavra ordena a salvação de Jacó alude aos exilados por cuja redenção Davi orou. Além disso, Jacó era a coroa dos patriarcas, mas se não fosse por Isaque, ele não teria aparecido no mundo. Daí a súplica. Ordena a salvação de Jacó refere-se principalmente a Isaque, visto que a salvação de sua vida foi a salvação de Jacó. E aconteceu. Rabi Simeão disse: somos ensinados que a expressão "e aconteceu" nos dias indica que algum problema está prestes a ser narrado. Enquanto a expressão "e aconteceu" sem o acréscimo dos dias, pressageia uma certa nuance de infortúnio. Depois dessas palavras, isso significa depois do mais baixo grau dos graus mais altos, que é chamada de palavra Devarim. Como na passagem, eu não sou homem de palavras. Aquele Elohim provou Abraão, ou seja, o mau tentador veio acusá-lo diante do santo e bendito seja ele. O texto aqui é bastante surpreendente, porque em vez de Abraão, teríamos esperado ler Deus provou Isaque, pois ele já tinha, 37 anos, e não estava mais sob a jurisdição do seu pai. Então poderia facilmente, né? Deixa eu consertar aqui, ele poderia facilmente recusar sem expor seu pai à punição. Mas, na verdade, é que para Abraão chegasse à perfeição, era necessário que ele fosse investido do atributo do rigor que havia demonstrado até aquele momento. Agora, como a água estava unida ao fogo e o fogo à água, era-lhe possível administrar uma justiça rigorosa e torná-la parte do seu caráter. Assim, o mau tentador acusou Abraão com base em que não se poderia dizer que ele havia sido aperfeiçoado até que tivesse exercido rigor contra Isaque.
Mas note que, embora apenas Abraão seja mencionado explicitamente como tendo sido testado, Isaac foi incluído no julgamento como resultado da partícula amplificadora et areftav, antes de Abraão. Uma partícula que indica que Isaac, pois bem, Isaac estava naquela época no grau mais baixo da Gevurá, força, rigor. Mas depois que ele foi amarrado e preparado para passar pelo processo rigoroso nas mãos de Abraão, ele foi equipado em seu próprio lugar junto com Abraão, e assim o fogo e a água se encontraram e ascenderam em um grau mais alto, e a discórdia diminuiu. Aqui está mostrando, então, que tudo está sendo resolvido dentro do homem. Ele disse: leve seu filho agora. A palavra leva não significa tomar a força, pois Abraão era velho demais para isso, mas tem o mesmo significado em que leva seu filho Araão e Eleazar, né? Significando que ele usaria de persuasão e o conduziria gentilmente para fazer a vontade de Deus. Teu filho, seu único filho, a quem você ama, isso foi explicado em outro lugar. Ao entrar no país, de Moriá, o sentido é semelhante à passagem. Irei ao Monte da Mirra para ser revigorado no local apropriado. No terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Como já nos dizem que Abraão foi ao local, tudo isso parece supérfluo. Mas a verdade é que o terceiro dia significa a terceira geração, isto é, Jacó. E as palavras, ele viu o lugar de longe, são paralelas com a expressão o Senhor me apareceu de longe, né? Que a gente viu lá, já na tenda lá, e a gente já explicou que os 3 anjos são as 3 gerações dos patriarcas. Ou ainda o lugar refere-se que Jacó, de quem está escrito, tomou uma das pedras do lugar, pois Abraão procurou o terceiro dia e o terceiro grau procurou Jacó, que estava destinado a descender dele. Longe, ou seja, em um tempo distante e não em breve, que a gente sabe, né? Está falando aqui dos tempos, a gente está vendo que está falando não dos dias, não de anos, está falando cada período de 1000 anos, de eras, cada era tem 2000 anos, aqui a gente está falando, não é de uma história literal, mas do meximento de todos os astros, de Deus controlando todas as histórias, segundo os atos e a questão da percepção do eterno de cada ser humano. Rabi Eleazar disse a Rabi Judá: que crédito é concedido aqui a Abraão? Se quando ele estava prestes a amarrar Isaac, ele viu que Jacó estava destinado a descender dele. Poxa, né? Qual o mérito aqui? Que crédito é esse? Rabi Judá respondeu: Abraão realmente viu Jacó, pois mesmo antes disso, Abraão havia sido dotado na mais alta sabedoria, ou seja, ele já era muito sábio. E agora ele procurou no terceiro dia, que é o terceiro grau, para ter certeza, e de fato ele o viu. Mas agora apenas de longe, porque ele ia amarrar Isaac, e não desejava investigar os caminhos do santo longe. Isso ele ouvia apenas através do vidro escuro, e, portanto, parcialmente. Pois se o vidro claro tivesse permanecido sobre o vidro escuro, Abraão teria visto corretamente. O vidro transparente não funcionou nesta ocasião, porque este é o grau de Jacó, que ainda não tendo nascido, não havia atingido este grau. E também para que o prêmio de Abraão fosse maior, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Aqui é sugerido que, embora Abraão tivesse alguma visão de Jacó, ele disse a si mesmo: certamente o santo conhece outro caminho que servirá. E é por isso que Abraão imediatamente construiu o altar ali. Antes disso, está escrito: Isaac falou ao seu pai Abraão e disse: a meu pai, como explicado em outro lugar. A razão pela qual Abraão não respondeu imediatamente foi porque a compaixão normal de um pai para com o filho o havia abandonado. E, portanto, ele simplesmente disse: aqui estou, meu filho. O que implica que nele a qualidade de misericórdia foi
transmutada em rigor. E Abraão disse: não está escrito, e seu pai disse, o que novamente mostra que ele olhava para ele não como pai, mas como seu adversário. O próprio Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. Ele poderia ter dito, e proverá para nós, mas a sua intenção era: Deus proverá a si mesmo quando necessário, mas por enquanto ele está sendo meu filho, e nada mais, imediatamente. E ambos caminharam juntos, perdão, deixa eu subir aqui. Rabi Simeão falou aqui sobre o versículo: eis que os anjos clamam da sua morada, os anjos de paz choram amargamente. Ele disse: esses anjos são anjos superiores que choraram fora de sua morada, porque não sabia o que fazer com a promessa de Deus a Abraão quando o trouxe para fora. E os anjos da paz são aqueles anjos que estavam destinados a Saul enquanto de Jacó, em consideração a quem o santo lhe prometeu paz, como está escrito, e Jacó foi embora e os anjos de Deus o encontraram. Esses são chamados de anjos da paz. Todos choraram quando viram Abraão amarrando Isaque. Os seres de cima e os de baixo tremeram, e tudo por causa de Isaque. E o anjo do Senhor chamou: Abraham, Abraham. Há no texto um sinal disjuntivo entre os dois Abraham, para mostrar que o segundo não era como o primeiro. O segundo foi o Abraão aperfeiçoado, enquanto o primeiro era incompleto. Da mesma forma, a passagem em que o nome Samuel é repetido como ali disjuntiva, né? Isso está intermediária, está em 1 Samuel 3, 10, né? O segundo está aperfeiçoado, enquanto o primeiro ainda não está aperfeiçoado. O segundo Samuel era um profeta, mas o primeiro não era. Mas quando chegamos a Moisés, né, nós não encontramos nenhum sinal de uma pausa intermediária, porque desde o dia do nascimento de Moshe, a Shekinah não se afastou dele. Rabihia disse que o anjo repetiu o nome de Abraão para encorajá-lo, como um novo espírito, e o levou a uma nova atividade, com um novo coração. Rabi Judá disse: Isaac purificou-se da intenção, ofereceu-se a Deus. Naquele tempo, ele se espiritualizou e subiu ao trono de Deus como um perfume do incenso das especiarias que 2 vezes diariamente os sacerdotes ofereciam. E assim o sacrifício foi completo, pois Abraão sentiu-se infeliz quando o anjo lhe disse: não coloque a mão sobre o seu menino, pensando que sua oferta não estava completa e que seu trabalho, os seus preparativos e construção do altar haviam sido em vão. Mas imediatamente Abraão levantou os olhos e olhou e viu atrás de si um carneiro. Fomos ensinados que este carneiro foi criado na hora do crepúsculo, no 6º dia da criação, e tinha 1 ano de idade, como está escrito, um cordeiro de 1 ano, conforme exigido, e a gente sabe aqui que era peça. Se sim, como poderia ter sido criado no crepúsculo? A verdade é que depois que foi predeterminado que este carneiro deveria estar à mão quando Abraão precisasse dele, o mesmo se aplica a todas as coisas que se diz ter vindo a estar no crepúsculo. E que, na verdade, significa que eles foram predestinados a aparecer no momento necessário. Judá falou sobre o versículo: em toda a tribulação ele foi afligido, e o anjo da sua presença o salvou. Ele disse: essa é a tradução do CRI, como lido. Mas, de acordo com Cative, como está escrito, deve ser traduzido: ele não foi afligido. A lição a ser extraída desta variante é que a aflição de Israel atinge o santo, mesmo no lugar acima, e que está além da aflição da perturbação. E o anjo da sua presença os salvou. Se ele está com ele em sua aflição, como se pode dizer que ele os salva. Mas é preciso observar que não está escrito ele os salva, mas ele os salvou. Ou seja, ele determinou antecipadamente participar de seu sofrimento. Pois bem, sempre que os filhos de Israel estão no exílio, a Shekinah os acompanha, como está escrito: então o Senhor Deus voltará com o teu cativeiro.
De acordo com outras explicações, o anjo de sua presença significa Shekinah, que o acompanha no exílio. Daí as palavras da Escritura, e lembrei-me da minha aliança. Segue imediatamente, e agora eis que vem de mim o choro dos filhos de Israel, além disso eu vi. Também está escrito, e Deus se lembrou da sua aliança com referência a Sheriná.